Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou agora há pouco, em quinta-feira, a última partida da 10ª rodada da Série A4 do Campeonato Paulista. Era para ser todos os jogos, era para ter acontecido lá na quarta-feira. Acontece que o jogo marcado para a noite de quarta-feira, ontem à noite, na cidade de São Carlos, São Carlense e Jabaquara, hora que foram entrar em campo, viram lá, né? Chegaram as pessoas, os fiscais e tal, não tinha iluminação. Roubaram um dos cabos dos postes lá de iluminação, acionaram a prefeitura, o estádio Luizão da prefeitura de São Carlos, mas infelizmente, né, o poder público aqui no Brasil, no geral, né, na cidade de São Carlos, é um estádio da prefeitura, mas não tem, provavelmente, segurança à noite. Roubaram o cabo, não perceberam, daí trabalharam bastante. A Federação Inteligente adiou o jogo para as 15 horas desta quinta-feira e terminou agora há pouco. Meu amigo Oswaldinho Luiz narrou lá: Jabaquara 1, São Carlense 0. São Carlense estava brigando, estava próximo de chegar ali no G8, perdeu em casa. Jabaquara já teve na zona do rebaixamento, saiu da zona do rebaixamento e agora deu aquela boa respirada, vencendo fora de casa. Segunda partida, vitória fora de casa, hein? Mas se terminou hoje. Ontem nós tivemos o Paulista perdendo do Nacional na Comendador Souza, aqui na capital. E olha que curiosidade. Jogo 0-0, travado, Paulista melhor, perdeu gols e tal, Nacional também, mas Paulista melhor. Desabou um temporal aqui em São Paulo, na zona oeste de São Paulo. E aí parou o jogo 22 minutos. Quando voltou, nos acréscimos, o Nacional, com gol do Nicolas, fez 1-0 e o Fausto Dias, o treinador do Paulista, falou: que derrota dolorida. E foi dolorida mesmo. Foi dolorida mesmo, não pela classificação. O Paulista segue na liderança da primeira colocação e tal, mas pela maneira com que a partida aconteceu. O melhor desempenho do Paulista, e quando chove, alaga o campo, para o jogo, e aí você toma um gol no finalzinho, aos 50 e tantos do segundo tempo. Enfim, Paulista segue na liderança com 22 pontos, o Nacional é sexto colocado, segue na sexta colocação com 17, lutando para se classificar. É a 10ª rodada, lembrando que vamos ter 15 rodadas, e claro, a gente sabe que terminando essas 15 rodadas, os 8 primeiros colocados garantem classificação. Paulista primeiro, Nacional sexto, estão ali para se classificar, e isso é que interessa. Quem é vice-líder e continua na vice-liderança, mas tem o seu centroavante, Fábio Azevedo, marcando um gol atrás do outro, marcou 2 na rodada, chegou a 10. Lembra o Guilherme lá na Série A1? Guilherme tem 10 gols. O Fábio Azevedo na Série A4 tem 10 gols também. Lembrando que o Popó na Série A2 tem 7. E na Série A3 é o Gui Salles do Monte Azul, que tem 8. Então você vê que o Fábio Azevedo está junto com o Guilherme ali como o maior artilheiro do Campeonato Paulista agora de 2025, hein? Pois bem, o São Caetano meteu 3-1 no Audax na cidade de Osasco. Foi de virada, hein? O Audax que luta ali para não ser rebaixado, mas está fora da zona do rebaixamento nesse momento. O Audax fez 1-0, né? Gol do Prates aos 27 do primeiro tempo. Mas no segundo tempo, depois do intervalo, o Osasco está tranquilo, o Audax Osasco tranquilo. Aí o Emerson, que foi o artilheiro do time da Copa Paulista, fez 1-1 aos 10. E o Fábio Azevedo cobrou no pênalti, fez aos 35. E depois fez nos acréscimos no segundo tempo, 3-1. 2 gols do Fábio Azevedo. Fábio Azevedo foi a 10 e aí ficou na tranquilidade ali na artilharia, porque ele tem 10. O Marcos Paulo do Taquaritinga tem 7. Então São Caetano segue na vice-liderança com 20 pontos. Agora só 2 do Paulista, hein? Só 2 do Paulista, hein? Boa situação do São Caetano. O Audax, apesar da derrota, tem 10 pontos, está na 13ª colocação. Tem 3 a mais que o Penapolense, o primeiro dentro da zona do rebaixamento. Ainda está tranquilo. Quem segue na 3ª colocação também é a União Barbarense. União Barbarense, que assim como São Caetano, venceu fora de casa. Foi jogar com o Barretos. 551 pessoas só em Barretos. Só para a gente falar, lá na Comendador Souza tinha 186 pessoas. Em Osasco eu não consegui o número de pessoas lá, não consegui, e 555 em Barretos. O União Barbarense fez 3-1 no Barretos, que chegou a estar no G8 e agora vem caindo, e está numa situação mais complicada, né? No primeiro tempo, numa jogada do Danilo, Messias, bom jogador, fez 1-0 pro União Barbarense. 2 minutos depois, nem se refez ali do primeiro gol tomado do Barretos, jogando em casa, o Messias, que agora acionou o Marcos Henrique, e o Marcos Henrique fez 2-0.
Ainda na reta final do primeiro tempo, o Fuzil estava reestreando. Ele jogou o ano passado pelo Barretos, foi contratado, estreando, e o Fuzil, atacante, altão, tal, fez 2-1. Descontou 2-1, fomos para o segundo tempo, mas o grande problema é que quando faz 2-1, logo depois que fez 2-1 o Barretos, o Yuri, o zagueirão, foi expulso. E aí o segundo tempo com 1 a menos, um pouco mais tranquilo para o União Barbarense, que chegou a fazer de cabeça com o Cristiano, após uma cobrança de falta, o Cristiano de cabeça fez 3-1 e liquidou a fatura. O União Barbarense segue na terceira colocação com os mesmos 20 pontos do São Caetano, União Barbarense 20 pontos, e o Barretos deu aquela desabada, caiu mais uma posição de 11º, agora é o 12º, com 11 pontos, situação intranquila do Barretos. Quem manteve a quarta colocação e também com vitória foi o Joseense, hein? Joseense foi jogar com Lanterninha Matonense, que não joga em Matão, joga em Taquaritinga, e ganhou por 2-1. No primeiro tempo, o Joseense fez logo com 2 minutos de jogo, né? Começou o jogo e tal, o Giareta meteu um braço na mola, pênalti, o Kevin foi lá e fez um gol, 1-0. Mas no finalzinho do primeiro tempo, a Matonense acabou com uma cobrança de falta, o lateral Eric de cabeça acabou fazendo 1-1 e foi para o intervalo 1-1. Veio o segundo tempo, o Emanuel fez 2-1 para o Joseense aos 8 minutos, e depois a Matonense ainda teve o Natan expulso e com 1 a menos. Detalhe, hein? Detalhe, lá em Taquaritinga, a Matonense, que não joga em Matão, joga em Taquaritinga, 4 pessoas pagaram para ver o ingresso. Que coisa, hein? Matonense lanterna, 4 pessoas apenas. Joseense venceu. Joseense segue na quarta colocação com 18 pontos, bem colocado, e a Matonense lanterna com 1 ponto, vai cair, infelizmente, né? Quem manteve a quinta colocação também foi o Taquaritinga. O Taquaritinga, que também venceu fora de casa, pegou o Penapolense, que tá ali, ó, queda livre, 79 pessoas só em Penápolis, já largaram o Penapolense, e o Taquaritinga fez 2-1. Vitor Hugo fez um gol num contra-ataque com 4 minutos de jogo, né? Mas aos 21, o João Marcos de cabeça empatou pro Penapolense. As 79 pessoas no estádio falaram: pô, será que agora vai? Será que agora vai? Valmir Israel chegou e tal para salvar o Penapolense do zona de rebaixamento, mas enfim, não foi. Ainda no primeiro tempo, o artilheiro Marcos Paulo, no lançamento do Luan, o artilheiro Marcos Paulo fez seu 7º gol na competição, 2-1 para o Taquaritinga. Chegou o segundo tempo, Taquaritinga administrou, e o Penapolense meio desordenado, vitória do Taquaritinga, que manteve a quinta colocação com 17 pontos, tranquilão. Penapolense, com os resultados da rodada, foi para a zona do rebaixamento com 7 pontos, 15ª colocação. Que situação, hein? O Vossen saiu e a Penapolense voltou. Então, o quinto com 17 é o Taquaritinga, o Nacional, que falei que venceu o Paulista, é o sexto com 17 também. A Inter de Bebedouro é a novidade no G8, voltou, rodada passada tinha saído. Nessa rodada foi jogar com o Araçatuba, em Araçatuba. O que está acontecendo com o Araçatuba, gente? Até o torcedor tá meio largado aí com o Araçatuba. O que está acontecendo? Inter de Bebedouro meteu 3-0 atropelando. Gênesis logo com 14 minutos fez 1-0 e ainda no final do primeiro tempo o Kiko 2-0. Começou o segundo tempo, 7 minutos, o Cauê Muniz fez 3-0 e nada do Araçatuba. Que coisa, já trocou de treinador e tal. Bom, apesar desse fiasco, a Inter de Bebedouro subiu 2 posições, saiu da 9ª, agora voltou para o G8. E o Araçatuba, mesmo tomando essa pancada, está no G8. 8º colocado com 14 pontos. Mas está ali, hein? Queda livre. O que está acontecendo com o Araçatuba, gente? Por sorte, o Colorado não venceu em casa, é o 9º, tem os mesmos 14 pontos do Araçatuba. Só que o Araçatuba tem 4 vitórias e o Colorado Caieiras tem 3. O Colorado Caieiras, que nessa rodada acabou tropeçando, né? Ele ficou no 3-3 com o Vossen. O Vossen estava na zona do rebaixamento. O Colorado Caieiras no G8. Mas o Vossen, com esse empate, fez um pontinho, saiu e colocou o Penapolense. E para o Colorado Caieiras, esse pontinho não foi bom, porque ele saiu do G8, agora é o 9º colocado, tá na briga, claro. Mas foi um jogão, hein, gente? O Rafael Tanque, artilheiro, mais uma vez fez um gol com 3 minutos de jogo, ele já fez 1-0. Né? Aí depois o Marquinhos fez 1-0 e acabou o primeiro tempo 1-0. 1-0 pro Vossen. Veio o segundo tempo, Colorado veio em cima, Marquinhos com 13 minutos fez 1-1, mas aos 19 o Antenor Júnior fez 2-1 pro Vossen. Aí o torcedor falou: agora vai, mas o Bahia empatou aos 34. Olha que coisa, o Bahia empatou pro Colorado Caieiras aos 34, mas aos 38 do segundo tempo, o Ibson fez 3-2 pro Vossen.
Vamos vencer e vamos dar uma boa respirada. Não, o Lobato, que já tinha feito 2 gols na rodada passada, entrou no jogo, fez mais um, 3-3, jogaço, lá na cidade de Assis. O ponto fez o Vossen chegar a 8 e 14ª colocação, saiu da zona do rebaixamento e empurrou o Penapolense, que perdeu. Foi providencial. Para o Colorado, ele agora é o 9º colocado com 14 pontos, os mesmos 14 do Araçatuba, mas tem uma vitória a menos, certo? Hoje, naquele jogo que, por causa que roubaram os fios ontem, foi jogado hoje à tarde, em São Carlos, Jabaquara foi melhor no primeiro tempo, e o gol do Jabaquara foi uma pintura. Eu estava assistindo agora há pouco aqui no computador, meu amigo Oswaldinho Luiz, que trabalhamos juntos lá no Sport TV, que estava narrando, e o Jabaquara, rapaz, o gol do Nicolas aos 40 do primeiro tempo, estava melhor o Jabaquara no primeiro tempo, criou e finalizou mais, estava melhor, muito melhor. Aí, rapaz, o Jonathan, lançaram o Jonathan, ele deu um chapéu no Turhan, zagueirão, cintura dura do São Carlos, um chapéu, cruzou, o Nicolas fez 1-0. Chegou o segundo tempo, claro, foi para cima o São Carlos, o São Carlense, o São Carlos vai jogar bezinha. O São Carlense foi para cima, tentou, mas o Jabaquara também criando e finalizando, e no final das contas, o Jabaquara conseguiu uma vitória espetacular. Vitória espetacular porque o São Carlense, se vencesse, ele chegava aos 14 e podia brigar ali pelo G8, estaria com o mesmo número da turma do G8, né? Mas o Jabaquara, ao contrário, venceu, ele foi a 11, os 11 do São Carlense e passou o São Carlense. Agora o Jabaquara é o 10º colocado com 11 pontos e o São Carlense o 11º com 11. O Barretos, que eu falei para vocês que perdeu, é o 12º com 11 também. O Audax, que perdeu em casa, é o 13º com 10. O Vossen, que empatou, saiu da zona do rebaixamento, é o 14º com 8. Penapolense, que perdeu, tem 7, entrou na zona do rebaixamento. Matonense, que perdeu, tem um pontinho só e fatalmente vai ser rebaixado, hein? Artilheiros, o Fábio Azevedo tem 10 do São Caetano e o Marcos Paulo, que marcou também, tem 7 do Taquaritinga. Essa briga promete, tá muito emocionante. E pra gente finalizar o nosso vídeo, claro, vamos falar da 11ª rodada, que é toda no sábado de carnaval, hein? Eu pensei que a federação ia colocar o jogo do Jabaquara, que jogou hoje, quinta-feira à tarde, para domingo. Mas até agora ela não anunciou nada, tá marcado para sábado. É meio sacana, viu, federação? Não por culpa sua. O jogo estava marcado na quarta noite, veio para quinta à tarde. Os caras acabaram de jogar, vão chegar em Santos hoje cedo, amanhã é sexta, e aí já joga no sábado. Eu acho que é um desnível técnico, mas enfim, quem sabe a federação amanhã se posiciona. Até agora está marcado para sábado. Então vamos lá. Sábado de carnaval agora, dia 1º de março, 15 horas, em Matão não. Matonense não joga em Matão. Olha que coisa. Em Taquaritinga, Matonense e Barretos. Matonense, para não cair, precisa tentar, mas não dá mais, eu acho. E o Barretos tentando se aproximar, sair da zona do rebaixamento próximo ali, né? E se aproximar do G8, 15 horas em Matão. 15 horas, o Joseense joga em Taubaté, não é em São José dos Campos também, hein? Joseense e Nacional, 2 times de G8. Joseense tem 18, Nacional tem 17. Que jogão de G8. Que jogão, né? 15 horas também em Santos, está marcado o Jabaquara, que acabou de sair da zona, de próximo da zona do rebaixamento, e está de olho no G8, enfrentando o Jabaquara. Você vê, enfrentando o Araçatuba. O Jabaquara tem 11, o Araçatuba está dentro com 14. Se o Jabaquara vencer, ele vai a 14. Olha que coisa, hein? Então, em Santos, Jabaquara e Araçatuba. Belo jogo. O líder paulista pega o Colorado, rapaz. Olha lá. Sabe o que esse Paulista e Colorado foi a final da Bezinha o ano passado. O Paulista foi campeão, venceu em Caieiras e venceu em Jundiaí. Mas aí o Paulista defendendo a sua primeira colocação para se classificar quanto antes e o Colorado para voltar para o G8. Belo jogo também, hein? Foi a final da Bezinha do ano passado. Em São Caetano, sábado às 15 horas, o São Caetano defendendo a vice-liderança. Se o Paulista perder, ele pode até ser líder. Contra o São Carlense, que está fora do G8. Esse jogo também, falei do Jabaquara voltar a campo no sábado à tarde, e o São Carlense voltar a jogo também no sábado à tarde, né? 16 horas em Bebedouro, Inter e Penapolense. Inter, querendo se consolidar dentro do G8, está lá contra o Penapolense, que entrou na zona de rebaixamento. Que coisa, hein? Aí no domingão, 10 da manhã, em Taquaritinga também, mas não é a Matonense, agora vai ser o Taquaritinga. Taquaritinga com o Vossen. Taquaritinga ali no G8 e o Vossen, que acabou de sair da zona do rebaixamento. E depois, só lá na quarta-feira de cinza, no dia 5 de março, a gente encerra a rodada União Barbarense,
dentro do G8 contra o Audax, que tenta se livrar da zona do rebaixamento, se afastar cada vez mais. E claro, como esse jogo vai ser na quarta-feira, então na quarta-feira eu venho colocando todos os detalhes dessa 11ª rodada da Série A4. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!